na parte de quarta-feira. Permanecer. Permanecer em quê? Permanecer na videira verdadeira. Nós somos ramos da videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira plantada pelo lavrador, que é Deus o Pai. Deus o Pai, diz lá em João capítulo 15, verso 1, é o lavrador. E ele plantou essa videira verdadeira, que é Jesus, aqui no planeta Terra. E nós somos ramos da videira verdadeira. O que as palavras de Jesus em João capítulo 15, verso 1 a 11, revelam sobre estar ligado a Ele? Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ver então os versos 1 até o verso 11. Aqui Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Porque foi o Deus Pai que plantou essa videira na terra, Jesus. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Por isso, na velhice agora, na aposentadoria, Deus está me limpando e me limpando para que eu possa produzir mais frutos. E estamos produzindo frutos hoje que não sonhávamos. Porque Deus está nos limpando, nos purificando para que você e eu produzamos mais frutos. E aqui diz: e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Este é o segredo de produzir fruto. Não é o trabalho, não é a correria, não é o suor, mas é o permanecer em Jesus. Não começar o dia longe de Jesus ou esquecendo de Jesus, mas aos pés de Jesus. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A produção de frutos não é um esforço humano, mas é a permanência em Jesus. Permanecendo ligado a Jesus, em comunhão com Jesus, os frutos aparecem naturalmente. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Meu querido irmão, aqui está a lei do tudo ou nada. Se você permanecer em Jesus, tudo será possível. Se você não permanecer em Jesus constantemente, nada será possível. Essas palavras que foram ditas por Jesus mostram o que significa ter um relacionamento profundo com Deus. O verbo permanecer é repetido 10 vezes nesse capítulo 15 de João. Permanecer em Jesus é viver em conexão constante com Ele. Às vésperas da cruz, Jesus não apenas ressaltou a importância dessa permanência nele, como também explicou de modo claro e prático como isso acontece no dia a dia. A ilustração é clara. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se permanecermos nele, isto é, se estivermos ligados a Jesus, produziremos frutos. Não conseguimos frutificar por conta própria. Às vezes, até parecemos estar conectados, mas a prova real está nos frutos. Sem frutos, os ramos secam, e ramos secos são cortados pelo lavrador, que é Deus o Pai. Produzindo frutos ou não, todo ramo é podado. Todos enfrentamos lutas e momentos dolorosos, mas se permanecermos em Jesus, até essas experiências difíceis acabarão produzindo frutos com o tempo. Frutificar confirma quem somos, discípulos de Cristo, e os frutos não nascem para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Permanecer em Jesus significa obedecer aos seus mandamentos, que refletem o seu caráter de amor altruísta, e isso gera alegria verdadeira. Permanecer em Jesus é fazer o que Ele nos pede como resposta de amor, porque Jesus falou em 1 João 5:3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Que mandamentos? Os 10 mandamentos.
escritos pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos que Satanás odeia e fez com que muitos teólogos e pastores também odiassem os 10 mandamentos. Mas o Salvador é Jesus, e os salvos em Jesus vivem em obediência aos mandamentos de Deus. E aqui diz, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. 1 João 5:3. Se pensarmos bem, permanecer em Jesus é um dos antídotos mais poderosos contra a condição espiritual de Laodiceia. A Laodiceia, que está morna, a solução é permanecer em Jesus. É o grande segredo de uma vida plena e significativa, agora e por toda a eternidade. Não podemos esquecer deste conselho de Jesus para nós. Jesus diz a cada um de nós: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. João 15, verso 9. O amor de Jesus é o elo mais forte que nos atrai a Ele. Como é que nós podemos permanecer no seu amor? Aqui no Evangelho de João, capítulo 15, nós lemos sobre a videira e os ramos, e agora no verso 10 diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Como é que você pode permanecer no amor de Jesus? Guardando os seus mandamentos. A salvação é o fato de Deus pegar um pecador, perdoá-lo, salvá-lo e torná-lo um ramo conectado com a videira. Ele foi salvo. Mas como é que ele pode permanecer salvo? Obedecendo. Nós somos salvos para obedecer. Vou repetir. Nós somos salvos por Jesus para a obediência a Jesus. Por isso, João capítulo 15, verso 10 diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Você quer uma frase mais clara do que esta? E aqui diz: assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Meu querido irmão, Jesus quer salvar você, mas também quer que você viva em obediência a Ele. E o Espírito Santo sendo derramado na vida dos salvos por Jesus, o Espírito Santo nos torna obedientes, nos capacita a obedecer os mandamentos de Deus. Aleluia!